Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Kleinrosa. Moré Kleinrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Kleinrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Bem, assim o começo é sempre difícil. O Rabi Yossi e o Rabi Eleazar discutem a ideia de que o início de qualquer manifestação envolve tensão e morte, que mais tarde é seguida de alívio e facilidade. Assim, a morte de Raquel, após o nascimento de Benjamim, foi um sacrifício necessário para que a Shekhinah pudesse retornar a seu devido lugar. Da mesma forma, em Rosh Hashanah, o mundo passa sob um severo julgamento, seguindo alívio, perdão e expiação em Yom Kippur. A razão para isso, explica o Rabino Eleazar, é que esse início é do lado esquerdo, e que traz um julgamento severo até que o lado direito seja despertado, e proporciona alívio. No entanto, para os idólatras, o inverso é verdadeiro. Deus primeiro os trata gentilmente e depois os destruirá. A relevância dessa passagem, cada no começo, em nossa vida, representa a semente de tudo o que virá. O nascimento de um filho, o início de um novo empreendimento, o início de um casamento, todos esses são exemplos de começos, através das palavras místicas dos sábios que aparecem nesse texto antigo, ajudamos a infundir nossos começos com extraordinária luz, energia positiva, para que a semente de tudo que vem depois seja saudável e também forte. Obtemos força para suportar as tensões e obstáculos dos começos e para acelerar a chegada do alívio e da fruição. Enquanto caminhavam, o Rabi Yossi disse a Rabi Eleazar: aprendemos que quando Rahel morreu, a Shekhinah, que precisava de 12 tribos para alcançar a perfeição, tomou sua casa. Ele pergunta, por que Rahel morreu naquela época? Isso estava ligado à morte dela? Ele respondeu, a razão era permitir que a Shekhinah fosse devidamente coroada e se tornasse uma alegre mãe de filhos. Terrilim 113, 9. Como Bianim, a Shekhinah começou a tomar a casa e alcançar a perfeição.
Ele é o aspecto de Esode das 12 tribos e, portanto, é o primeiro a aperfeiçoar a Shekhinah. Portanto, o padrão de Benjamim está sempre voltado para o oeste, e como Yesod é considerado do oeste e não qualquer outro lado. Muito bem. Fato aqui, a gente deve já começar a entender uma questão bem séria que está sendo falada aqui, é a criação das 12 letras simples, das temporalidades, não é? E dos graus espirituais. A gente viu, não é, que a gente está no mês apontado aqui pela letra Lâmede e também a tribo de Benjamim, veja, letra Lâmede, que é a mais santa de todas, e também a letra P, que é Vênus, né? Vênus em si, ele vai estar sempre acompanhando algumas letras hebraicas e alguns meses. E o Vênus é representado pela letra P. Então, vamos continuar aqui para a gente entender esse nascimento, que não é o nascimento de um menino, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa de levar toda a Torá no literal e acaba não compreendendo a profundidade. Veja, aqui, na verdade, está falando de Benjamim, que é Libra, né? É Lâmede, e logo do lado não é oeste, veja, o lado oeste que está sendo citado lá. A gente sabe que quando a gente fala as direções, aqui só para a gente lembrar, não é? A gente está falando de sul, leste, oeste e aqui norte. Nós estamos falando aqui de questões da árvore sefirótica, do apontamento das ligações diagonais, que são as letras na árvore sefirótica. Lembrando, não é, que existem várias árvores sefiróticas. Nós optamos por essa árvore sefirótica aqui, que está no Sefer Yetzirah, versão longa, né? Tem a versão Gra, e vão ter 4 versões de Sefer Yetzirah. Eu não lembro a outra versão agora dos outros. E a gente se esmerilha ali em cima da versão longa. Aqui eu tenho essa ligação, algumas árvores, não é? E ela também vai estar em alguns livros muito sérios. Por quê? Às vezes a editora ou a pessoa que traduziu optou por isso. Mas isso não quer dizer que não é, a árvore sefirótica que ele acredita que não é? Então, enfim, isso, na verdade, isso vai mudar muita coisa dentro do entendimento da pessoa, né? Sobre essas coisas. Eu acho bom a pessoa saber tudo, né? Ela estudar o outro também, compreender. Mas veja, eu tenho 12 letras diagonais, né? Tem árvores que vão mudar as letras de lugar, os planetas não vão ser o mesmo. Então veja, mas se eu tenho mais duas ligações, eu não tenho filtro aqui. Não tem a letra TAV, que é o tubo que vai me levar para o próximo estágio. Além do mais, eu tenho 12 letras simples que já estão desenhadas na árvore. Como eu vou ter mais 2 aqui? Aí vão ficar 14 letras simples, a conta não vai fechar. Não é? Porque eu tenho 12 simples, 7 duplas, e tenho 3 letras mães. Então, se eu não prestar atenção nesses detalhes aqui, eu acabo, então, acompanhando, não é, algumas coisas que não estão dentro da realidade da Torá. Pois bem, mas o Cef, essa outra árvore, ela tem a ideia que alguns cabalistas têm, que essa árvore que está mostrando aqui está envolvendo também Malhut. E aí eles querem começar dessa árvore que eles dizem que é a árvore que está começando já no mundo de Asiá. Não tem ligação nenhuma com a impureza. Enfim, é mais ou menos algo assim, não é? Então veja, a própria temporalidade, os meses do ano, veja, percebam bem, né? A gente tem aqui a saída
do Egito, não é? Que é, na verdade, uma metáfora para o ego, com a letra Re. É o primeiro mês. Mas ele está aqui no sul, né? Depois vai ter o segundo mês, que é representado de novo aqui por Vênus, ó. Touro, que é Shimeon também, tem sobre si a influência de Vênus. Gade, que é Capricórnio, ó, já pulamos, ó, fomos do rei para o Vav e agora já estamos na letra A, lá embaixo, né? Então, aqui todo mundo que é do signo de Áries, né, Touro e Capricórnio fazem parte da mesma tribo, não é? Já que isso é o sul, vamos partir para o norte. Norte é Gevurá, veja, e esse sul aqui é Hesed. É a Sefirá Hesed, tá vendo? Ó? Ligada a Sefirá Hesed. E aí essas são as ligações, veja, são essas ligações na árvore Sefirot, isso aqui são mundos espirituais. Depois tem o norte, que tem Dan, né? Que é Escorpião, Axê, Aquário, a letra Nun, Tzadik e a letra Sâmia. Eles estão no norte. Norte é o quê? É Gevurá. Veja, a gente tem o sul, que representa Hesed, e temos aqui o norte, que é Gevurá. O oeste vai representar Malhut, né? Veja que interessante. Então, Kuf, né? Kuf e a letra Lamed, que é o mês que nós estamos agora. Então, vamos ver aqui ainda que a gente vai ter Leste com Judá, não é? Issachar, Leão, Zevulun, que é o que? Tiferet. Então veja, Malhut e Tiferet, que na verdade são as quatro pernas do trono sagrado. Essas quatro pernas do trono sagrado são representadas pela organização dessas tribos, e também, né, a gente está vendo aqui, são representadas por anjos. Mihael, no sul, que é Hesed, aqui Rafael, no oeste, no leste temos Uriel, e aqui em Gevurá, Gabriel. Então, todas essas construções dentro da Torá, veja, são, na verdade, o que a gente está lendo aqui, ó. Só que aqui também está disfarçado, né? A gente está vendo Rahel, a gente está vendo o nascimento de Biamim, mas a Torá ela foi construída 2000 anos antes da criação do mundo. Isso significa que a gente está dando uma olhada para o passado, e Deus estava brincando com as letras, etc. E agora ele está ensinando essas questões, esses tempos apontados, essa espiritualidade para os sábios, né? Então veja, então com o nascimento de Benjamim, que era a letra Lâmede, a gente tem agora a completude da Shekhinah. Então, como diz aqui, a própria questão do aspecto de Yesod, né, das 12 tribos, e, portanto, é o primeiro a aperfeiçoar a Shekhinah. Portanto, o padrão de Binyamin está sempre voltado para o oeste. Como Yesod é considerado oeste, não qualquer outro lado. A gente viu também que Yesod, a lua, ela é chamada de Malhut. Por quê? Como ela representa a Shekhinah, e a Shekhinah está em Malhut, no Malhut de Asiá, devemos colocar assim, ela também é Yesod, né? Então, muitas vezes pode ter essa troca aí, de chamar a própria Malhut de lua. E não tem problema nenhum, porque dentro de cada sefirote vão ter uma árvore sefirótica que vão conter, não é? Todas as outras sefirotes. Por exemplo, a gente está em Malhut, temos uma árvore sefirótica dentro da construção de Malhut, da núquiva de Malhut, e dentro dessa núquiva a gente vai ter então uma árvore sefirótica. Então a gente vai ter Malhut de Malhut, Yesod de Malhut, Nitra de Malhut, Od de Malhut, Tiferet de Malhut, Gevurá de Malhut, Hesed de Malhut, Binah de Malhut, e vamos ter também Rohimá de Malhut e Keter de Malhut. Vejam a árvore completa. Muito bem. E nesse aspecto dessa árvore de Malhut, que é a mais difícil de se vencer, você vai ter uma Sefirá chamada também
Yesod de Malhut, que é, na verdade, chamada, deixa eu lembrar aqui, de uma cidade de Israel, esqueci o nome, vou lembrar daqui a pouco, se Deus permitir. Então, você tem essa construção toda sefirótica, disfarçada, não é, com a linguagem dos ramos, como a gente já falou várias vezes, de nomes de cidades, Sião, lembrei, tá vendo? Então, Sion é, na verdade, essa Sefirá e Yesod do mundo de Malhut, de Asiar, não é? Então, tem que ver também essas coisas, porque a gente tem que ver que a gente está na árvore aqui, é o mesmo planeta, mas existe realidades paralelas para as pessoas, né? Cada um está vivendo uma realidade. Por exemplo, todos nós estamos na mesma sala, ouvindo a mesma coisa, mas você tem uma visão totalmente sua, não é, do ambiente que te cerca, que as sensações, etc. Cada um está vivendo numa realidade, por exemplo. Tem alguns alunos que vêm estudar Cabala, isso é natural, eles se dão muito bem, já são iluminados já no começo. Tem outros alunos que não, que eles estudam Kabbalah e andam para trás, né? Acabam não tendo milagres e a vida piora. Então veja, é o que está na Torá, porque o remédio ele pode dar dor ou ele pode limpar a pessoa. Então a gente tem que perceber essas coisas, desses entendimentos, dessas questões de entender a Torá, não é? Enfim. E é lógico que a gente vai ter sempre testes, né? E como são os testes? Os testes são com as pessoas. As pessoas vão nos testar para ver se a gente vai continuar em misericórdia, se consegue desestabilizar a nossa alma. Se a gente, por exemplo, Deus pode tirar algo de você, né, para te testar se você realmente está com a alma não apegada às coisas desse mundo. As pessoas que estão apegadas a alguma coisa, não entendem o próximo passo, perdem alguma coisa, elas morrem e ficam o tempo todo. Ah, eu perdi aquilo porque eu não podia. Alguém me levou isso porque eu não podia. É lógico que a marca da dor dessas sensações não é boa, ou pode não importar para a pessoa, não é? Também num relacionamento que se acaba. Então, tudo isso são processos para pessoa ela poder avançar na Torá, não é? Quanto mais você sente, e a gente sente, na verdade essa a gente sente, não é? A gente sente quando alguém rouba, a gente sente quando somos enganados, nós sentimos como somos enganados, a gente sente no fim da relação, a gente sente quando as pessoas falam da gente. Então, mas tudo isso é o Eterno te testando, para mostrar o que você está se importando realmente, né? Você, por exemplo, quando alguém te rouba alguma coisa, e aí essa coisa era para você investir na Kabbalah, numa coisa especial, aí você sente que não vai ter aquilo que era necessário para sua evolução espiritual e etc. Por exemplo, quando alguém fala de você e você não tem ali ofensa pessoal, mas você, poxa, essa pessoa ela vai acabar sujando a Kabbalah, né? Vai me denegrir com denegrir ela nem sabe, mas ela está denegrindo a Torá, né? Porque quando você denigre uma pessoa que ensina a Torá, você está fazendo o quê? A mesma coisa que foi feita lá com Moshe. A ideia era o quê? Era atacar Moshe? Tudo bem, não, mas a ideia do mal é atacar todo mundo, inclusive seus próprios servos. A ideia era que a pessoa enegrecesse aquela pessoa para que ela não pudesse ensinar mais Kabbalah. Então, é isso que o cabalista deve temer. Tudo que ele tem, né, ele deve temer para que ele não perca força, segundo a visão das outras pessoas, e segundo ele mesmo, para que ele possa ter um nível legal para ensinar Kabbalah. Não é? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, veja, Binyamin, que é a letra Lâmide, é temporalidade, não é?
também do mês de Tisherei, está lá codificado no início da Torá. A Sheriná começa a alcançar a perfeição através das 12 tribos. Através dele, o reino dos céus começa a se manifestar na terra. Veja, é um começo agora da manifestação divina, pois o primeiro rei em Israel, Shaul, foi o seu descendente, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. A gente já explicou isso para vocês sobre a questão de idolatria, como está falando aqui. É um mistério que toda manifestação começa com as dificuldades e contém a sentença da morte. Veja, todas as coisas, o mistério é que toda manifestação começa com dificuldade e contém sentença de morte. Mas as dificuldades são resolvidas posteriormente. Quando a Sheriná desejou ser aperfeiçoada e assumir a casa com 12 tribos concluídas, o julgamento foi exigido de Rahel e ela morreu. Mais tarde, ela se preparou para assumir seu devido lugar. Da mesma forma, quando o reino que se estabelecer na terra, ou se quis se estabelecer na terra, começou com o julgamento contra Shaul. Veja, não foi um acidente, tudo foi algo que já tinha que acontecer, porque Shaul era da tribo de Benjamim, ele era, não é, ali do tempo onde ele nasceu no mês, onde ia ter Yom Kippur, não é? E Rosh Hashanah. Então ele era da tribo de Tisherei, ele era do mês de Tisherei. É por isso que está sendo falado que ele era o primeiro rei aqui de Israel. E ele, então, por que ele é o primeiro rei de Israel? Porque Benjamim, ele não fez idolatria, ele não tinha nascido quando Jacó estava indo encontrar com Esaú, então ele não se abaixa para Esaú, ele está na barriga. Isso deu o direito da tribo de Benjamim, eles terem o primeiro rei de Israel na tribo de Benjamim, e também deu a eles o direito de ter o primeiro, na terra deles serem construído o Beit Hamikdash, e depois que Shaul é tirado do reinado pelo Eterno, logo o que iria assumir depois, que era Davi, ele casa com uma princesa, não é, aqui da tribo de Benjamim, vendo? Então, dos benjamitas. Então, isso era importante porque eles não fizeram idolatria. Perdão. Então, veja. Então, a Sheriná precisava, a gente está descobrindo também aqui, ó, aí tem que se também entender, não é, dessas 12 ligações aqui, ó, a árvore não pode ser incompleta, não é? Essas duas aqui não existem, né? Isso aqui foi só para a gente entender que não existem várias letras hebraicas e que a árvore é essa aqui, a subida, não é? E no próximo nível também vai ter uma igual a essa e assim sucessivamente. Mas a ideia aqui se fala de unificação, tá vendo? Unir os fatores, unir os mundos espirituais, e a gente deve entender isso, que essa união, né, ela tem que ser montada pouco a pouco. E para isso, é lógico que nós teremos que quebrar paradigmas. Quais são os paradigmas que temos que quebrar? Nos tornarmos pessoas que vamos discutir e vamos ter nossas ideias, ponto final, e acabou não. Pessoas que quebram paradigmas de separação de almas. Por exemplo, eu vejo algo na Torá, não é? Ah, Deus mandou guerrear, entrar, matar criança, matar todo mundo. Ué, isso é Torá? Isso é realmente a construção da Torá? Não, não é. Então, eu devo entender que aquilo ali tem um segredo ali. Deus não faria isso. Deus não mandaria ninguém. Deus nos perdoe. Imagine todo mundo entrar em guerra e etc. E aí o mundo acaba e mata seres humanos, né? E sendo que essas coisas já são definidas, quem entra e quem sai pelo Tribunal Celeste, a gente não deve... A única implementação que a gente tem, lógico, é de fazer justiça, não é? Prendendo aquela pessoa, colocando ela afastada da sociedade, para que ela receba o tratamento dela e ela não volte a fazer aquilo, veja. Então, essas questões também estão sendo faladas aqui.
Então, quando essa Shekhinah desejou ser aperfeiçoada e assumir a casa com as 12 tribos concluídas, né, as ligações na árvore sefirótica, a temporalidade, o julgamento foi exigido de Rahel e ela morreu. Mais tarde, ela se preparou para assumir o seu devido lugar. Da mesma forma, quando o reino quis se estabelecer na terra, começou com o julgamento contra Shaul e foi então morto nas montanhas de Giboa, de acordo, não é, com as suas ações. Ele foi morto de acordo com as suas ações. Somente depois que esse julgamento foi exigido de Shaul, o reino não se estabeleceu, e se estabeleceu em Davi. Bem, continua aqui então. Venha, e eis que todos os começos são difíceis, mas são seguidos de alívio. Assim, em Rosh Hashanah, todos no mundo são julgados de acordo com suas próprias ações. Depois vem o alívio e o perdão, e a expiação no Yom Kippur segue-se o Sukkot. Logo depois nós vamos ter a festa de Sukkot, veja. Então agora vem o rigor, julgamentos, é momento de se voltar e pedir perdão, se arrepender e pedir a Deus para mostrar todos os nossos as nossas questões negativas, né, onde nós erramos, principalmente onde nós não perdoamos, né? Às vezes tem coisas que são difíceis de perdoar, mas temos que perdoar. Perdoar não é conviver. Perdoar é libertar a pessoa dentro de você, se libertar daquela situação. E dependendo do que aconteceu, é muito difícil, a gente reconhece isso, mas é possível. Então, veja, o perdão e a expiação de Deus depende do meu perdão, né? A festa dos tabernáculos, a razão é que todo começo tem um aspecto de esquerda, cujo julgamento é severo. Mas depois a direita é despertada, como está escrito: sua mão esquerda está sobre minha cabeça, então sua mão direita me abraça, né? De Hachirim 2,6. Aí vem o alívio. O inverso é verdadeiro para o povo idólatra do mundo. No futuro, o santo bendito seja ele, lidará com eles gentilmente no início, mas depois com severo julgamento. Este é o significado do versículo. Hashem sairá como um homem poderoso, despertará ardor como um homem de guerra. Primeiro vem Hashem, o misericordioso, então ele vem como um homem poderoso, não um homem poderoso real, mas e mais tarde como um homem de guerra, não um homem de guerra real, né? As pessoas têm mania de trazer essas coisas para a nossa realidade como se fossem seres humanos. Finalmente, o julgamento será dado contra eles, e ele os destruirá, como está escrito. Ele clamará, de fato rugirá, e ele mostrará um poderoso contra os seus inimigos. Shaiar 42:13. Então Hashem sairá e lutará contra aquelas nações qual lutou como o dia da batalha. Zacarias, Zahariá, né, 14:3. Quem é este que vem de Edom, com vestes carmesim e de broslas? Yarro 61:3. Que diz, né, que ele vem com as vestes de Edom, ele vem de lá com as vestes vestidas de sangue. A gente consegue perceber aqui, ó, que no início os idólatras, tá vendo? Eles terão paz, mas no final não. O justo ele terá guerra, mas no final ele terá paz. É uma versão, parece que é algo tipo assim, agora você vai começar a cumprir seu ticunim, não é? Agora você vai passar por uns processos para consertar os seus erros. E aí, que tal? Você aceita ou você volta para a idolatria, né? E lá você consegue então aí esse mecanismo de tranquilidade, mas depois vai ser cobrado seriamente. Aqui é essa pergunta, né, que está sendo feita. Dizia, aconteceu que quando sua alma estava partindo, a réu, pois ela morreu, que ela chamou seu nome de Ben-Oni, né? Mas o seu pai chamou seu pai de Beniamim. Bereshit 35:18. Vamos dar uma olhada aqui no Bereshit 35:18, que é o Gênesis 35:18.
Diz aqui, deixa eu botar aqui traduzido logo para ver. Aqui, eu acho que é esse de baixo aqui, não é? Mas quando ela deu seu último suspiro, pois estava morrendo, ela o chamou de Beoni. Veja, ela chamou de Beoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Então, vamos ver aqui, ó. Vaeri Betset, Nefeshaki Metá, Veta Querá, Shemou. Aí ela chama ele aqui, né? Deixa eu consertar aqui o texto, de bem a Oni, tá vendo? Ó? Bem, e depois a palavra Aleph, Vav, Nun e Yud, bem Oni. Foi como Rahel chamou, né? E bem Oni, né? Vai ter aqui uma gematria de 50, 67, né? 67, a gente sabe que é o quê? O mês de Lu, porque Lu, o mês que passou, tem gematria 67. E aí depois ele fala aqui, Viabim, né, Cará-lo, né? Então seu pai o chamou aqui, ó, de Benjamim, mudou, tá vendo? Não, o nome ganhou um Yud, ganhou um Men, um Yud e um no final. Então as letras mudaram-se a realidade. A mãe chama ele de Beoni e o pai chama ele de Benjamim. Aqui eu tenho, não é, a gematria 67, e aí se eu boto 50 aqui, 127, perdão, 67 vai ficar 117, com 2, 121. Aqui não, aqui já muda, ó, vai ficar 62, 102, 112, vai ficar com 50, 162, né? A diferença gemátrica é incrível, né? E aí a gente pode aqui se aventurar em ver qual é essa diferença gemátrica, não é? Vamos botar aqui, ó. Só para a gente ter um sabor, para a gente voltar para lá, não é? Dizem que a Cabala, esses cálculos são, na verdade, o tempero da Torá, né? O que dá alegria ali você estudar. Então, veja, 67, a gente já descobriu que era o mês de Elul, aqui codificado. Isso significa que o mês de Elul era a letra Yud, que era o mês anterior à letra Lâmede, porque a letra Kaf representa o Sol, que é Jacó, ou Tiferet dentro do ser humano. Então, veja, 67, 117, 119. Né? 119. Então, veja. Mas, agora, olha, ou, né, vamos 119, mas vamos botar aqui, ó, agora Benjamim. Eu tenho 90, 100 aqui no centro, 100, 162. 162, não é? Veja, menos 119, para ver o que. Aqui, ó. A diferença aqui era 43, né? Aqui a gente tem 7, somando 3 mais 4, 7 sefirotes. 3 vezes 12, nós temos agora, temos 12 tribos, né? Porque não 12 em si, porque tem 2 meias tribos que são descendentes direta de José, não tem a tribo de José. Porque José, não é? É uma tribo, mas é uma sefirote, então ele não entra como uma tribo, como uma linha diagonal, mas ele entra com a letra Tav, que é por isso que Yosef ele representa a lua, Yesod. E a gente vai ver outros aspectos aqui de Yosef hoje. Então, veja, eu cheguei aqui uma gematria, né, a diferença, mas eu poderia também usar aqui 119 mais 162 e poderia chegar a outra gematria, veja, 2801. A gente sabe que o primeiro versículo da Torá tem 28 letras e só existe um Deus, né? Então, essas coisas, né, são especiais, e dá para você tirar um monte de segredos aqui através do nível gemátrico. Mas muito bem, vamos ver então que existe essa diferença gemátrica entre esses dois números, né? E diz aqui então que agora a gente sabe que, na verdade, ele recebeu 2 nomes. A sua mãe desejava que ele tivesse um nome, né, Beioni, a gente viu lá com gematria, olha que legal,
A gematria é a gematria de Elu, mas ele não podia ter a gematria de Elu porque ele seria a próxima temporalidade. Aí o seu pai Jacó falou, não, o seu nome vai ser Benjamim, não é? E a gente viu nas nossas aulas passadas que, na verdade, existe uma metáfora para Benjamim, não é? Veja, o que que é? É Ben, que é filho, não é? Que vem, então, braço direito, destro, direto, reto e até sul, tá vendo? Nem pode ser chamado até de canhoto também. Veja, então é filho do braço direito, né? Ele é filho do lado, da mão direita e do reto, ele é filho do amor, não é? Essa é a construção aqui que nós devemos entender no nível mais sólido da Torá. Então diz aqui, né, que Rabi Yehudá começou a discussão com o versículo. Hashem é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele, né? Isso é Nahum 1:7. Então vamos ver aqui Nahum, que é um livro que pouco se lê, não é? Ou conhecido como Nahum. Vamos aqui, olha, no Taná. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó, Nahum. Acho que 1:7, né? Deixa eu conferir aqui. Novamente, Nahum 1:7. Diz aqui o seguinte, olha. Ó, Tov, veja que legal. A palavra Tov é bom e tem gematria 17. Tete, não é? Um Vav aqui com um Vav Roland, e o Veit, sem um pontinho dentro, é Veit. Tem som de V e não de B. Adonai, Lemaos, Beion, Sará, Vaiodea, Hasivô. Aí tá separadinho aqui, né? Porque a tradução aqui, não, tá certo, ó. Rocibo. Então, Deus é bom para aqueles que têm esperança e um refúgio no dia de angústia. Está atento àqueles que buscam refúgio. O que ele está falando aqui? Sobre esses dias de julgamento. Esses dias de julgamento, 10 dias de julgamento, vai dirimir a toda a vida da pessoa no ano que vem. A vida financeira, os seus processos espirituais, que são principais, seus processos sentimentais, seu casamento, sua relação, se ela vai ter parnassá, se ela não vai ter parnassá, se ela vai ter um acidente ou não vai ter um acidente, tudo vai ser definido nesses dias. Moré, teve pessoas que morreram um dia antes de começar o Rosh Hashanah. Ué, mas como ele foi julgado na hora? Não, ele tinha sido julgado no ano passado. O Silvio Santos, ainda que por idade, Deus podia deixar ele viver mais um ano. Então ele foi julgado no ano passado. Todo ano as pessoas podem ser julgadas, não é? Então, Deus é bom o tempo todo. Então, mas é que a pessoa, ela tem que chegar a esse nível de arrependimento. Ela tem que buscar dentro de si. A gente vai ver ainda hoje ou amanhã sobre escrever, né? Vai dizer que você deve escrever as letras hebraicas. Eu diria mais diretamente para você meditar nas letras hebraicas. Você pode pegar o alfabeto hebraico e você pode meditar e você vai conseguir acender umas letras e vai chegar algumas letras que você não vai conseguir acender. Talvez ela nem esteja no seu campo psíquico. E aí você vai falar, ué, eu estou vendo a letra aqui, mas ela não acende. Ou ela acende, mas ela está cheia de falhas. Caramba, tem um buraco na letra, está faltando um pedaço, não é? A letra está manchada. O que significa isso? Isso significa que essa letra está com problema e eu tenho, então, que fazer o quê? Eu tenho que correr atrás para consertar essa letra. Veja, como que acontece isso, Moré? Porque existe um defeito na alma. E esse defeito na alma, ele tem que ser corrigido. Porque se ele não for corrigido, o que vai acontecer? A pessoa vai ter problemas seríssimos, né?
na ordem, tá vendo? Ó, vamos botar aqui uma descrição aqui mais ou menos, ó, tá vendo? Ó, a letra tá rasgada, ó. Pode ser o VAV, pode ser o IUD, ó, tá cheia de defeito. Não acende, Moreno, não tem jeito. E não, às vezes eu vejo ela de um lado, vejo do lado esquerdo, ela tá cheia de defeito, Moreno. Não, tá vendo? Ó, a letra não acende. Pode ser até que ela esteja toda apagada. E se ela estiver toda apagada aí, meu querido, corre e vai tentar, não é? Vai tentar consertar tudinho, tá vendo? Ela pode ter só um fiozinho de branco lá, uma esperança ainda, né? Mas se cobriu tudo, mulher. Se cobriu tudo. Eu não consigo acender a letra, ó. Existe um problema no meu cérebro, tá vendo? O VAV sumiu. Sumiu o VAV, subiu o Zerampim. Pode ser o IUD. Então eu medito em todas as letras e eu vou ver qual é a parte da letra, ou se ela está se acendendo bem, né? Ou se ela fica de um lado, ou se ela. Qual é a informação que essa letra vai trazer, tá vendo? Ela pode estar assim, ó, pode estar assim, pode estar toda ferida. E aí o que que acontece? Cheio de clipotes. E aí o que que o Eterno falou para Ezequiel, no capítulo 33? Olhe para o Vale dos Ossos Secos, né? Vai lá no canal, Moré, tem lá aula de ossos, tem, vai lá entender o que é ossos. Então veja, e aí você vai fazendo essa ressurreição que tem lá, ó, você vai dando vida para as letras hebraicas, tá vendo? Ó? Elas vão ficando clarinhas, vão ficando limpas, olha que coisa incrível, ó. E elas vão então começando a voltar para a sua realidade espiritual. Olha que legal. Então, é preciso fazer isso. Do Aleph até o Tav. Eu sento num lugar tranquilo, e aí eu começo Aleph, medito no Aleph, Beit, aí tá tudo legal. Chegou no Gimel, cadê o Gimel? Não acende. Não acende, Moreno, não tem o que faça acender. Então você vai ter que estudar sobre aquela letra e tentar acendê-la, ver qual é o ato que dentro de você, ou o pecado, que é um erro de recepção que você fez no passado, e você tem que consertar ela, né? E às vezes pode levar uma vida toda para consertar uma letra, não é nada automático. Algumas pessoas chegam e já meditam, já conseguem, olha, eu vi isso, outras, né, demoram para os maiores cabalistas que tiveram, eles demoraram muito tempo para acender as letras hebraicas. Não foi fácil, não. Mas quanto mais dificuldade, mais mérito se tem, né? Outra coisa, quando a gente dá aula de cabala, nós temos experiência espiritual, né? Nossas aulas, elas vão gerar espiritualidade nas pessoas, as pessoas vão chegar. Ser cabalista é dar essas aulas e fazer as coisas acontecerem na vida dos seus alunos. Eles não podem ficar ali só naquela parte da explicação técnica, né? Então, veja, tudo isso é uma coisa muito importante de se fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever essas letras, vou aprender, vou mentalizar e vou meditar. Mas, infelizmente, a gente tem alunos que estão aqui com a gente, conosco, 8 anos, mas não sabe nem a sequência das letras, né? Aí é difícil. E eu já acho muito bonito o muçulmano, né? Porque ele, quando vai lá para aquela religião, ele tem que aprender todas aquelas leituras ali, falar, eles dão, para eles, a língua deles ali, não é o árabe, ele é uma língua santa. Então, o que que eles fazem? Eles gravam cada uma das palavras que estão no Alcorão. Então, é um trabalho deles gravar cada reza. E aí, se a gente parar para pensar, né, pessoal que está aí, eu não estou brincando com vocês, não. Vocês estão pensando que é brincadeira? A pessoa, 8 anos estudando e não saber nem as letras hebraicas, cara, é falta de, falta de, sei lá. Ah, mulher, mas eu esqueço, todo mundo esquece. Ah, mas eu trabalho, todo mundo trabalha, né?
Então, a pessoa tem que guardar, porque senão ela não vai conseguir ascender. E aí o que que acontece? Ter prioridade nisso, porque na hora que ela precisar meditar, ela tiver em perigo, uma pancada, e aí ela não sabe a letra, ela não sabe o Shem, não sabe nada. E aí? Como que ela vai fazer? Então ela tem que procurar fazer essas meditações ou se esforçar ao máximo, né? Para não ser como aquele aluno que vai vir ali, vai estar ali anos e anos estudando e não sabe nada. Aí fica falando, que eu sei, que eu faço, que eu entendi, que agora eu evoluí. Não evolui. Tem as letras hebraicas, não tem como, senão não tem sentido. E aí o problema aí é que a pessoa pode extrair forças do lado esquerdo e pode se arrebentar, né? Como foi o caso de Cora. Então veja só, eu tenho que fazer esse concerto nas letras hebraicas, na árvore sefirótica. E esse concerto não está fora de mim, está dentro de mim. Por exemplo, eu posso ter dificuldade para perdoar, e cada um é construído como Deus quer. Mas eu posso me intensificar em perdoar. Eu vou passar por todos os níveis de ira. Deus vai fazer as pessoas me traírem em todos os níveis. Mas no final, eu posso até me aborrecer na hora, isso pode ser natural, seria bom não fazer isso, não se mexer, porque a força impura, quando ela usa o outro, ela quer te mexer por dentro, ela quer deixar você numa tempestade sem fim. Mas aí, se você consegue não deixar isso te atingir, não é? Você consegue perdoar o outro. E como eu disse, perdoar não é conviver. Isso também não significa que você vai perdoar meia boca, né? Eu perdoei, mas não perdoei. E não tem nada a ver também o perdoar com conviver. Tem a ver com perdoar realmente. O que é perdoar? É quando aquilo não te faz mais mal. E uma das coisas principais é você perdoar a si mesmo. Porque às vezes a gente faz uma coisa, o Satã toda vez vem acusar a gente daquela mesma coisa. A intenção ali não é boa, é te levar a um julgamento severo. E o que que vai acontecer? Ele quer fazer como fez com Davi e Meli. Quando Jonathan foi levar lá a acusação para Davi e Meli, o que que ele quis falar? Olha, Davi, a sua essência, ela está manchada, ela está manchada. Você vai precisar, ó, saber que você pecou contra o Eterno e que as letras hebraicas estão todas, né? Mas ele não chegou assim para Davi. Jonathan, ele foi esperto, ele criou uma metáfora. Por quê? Talvez, não é? Se ele falasse para o rei Davi que ele estava em pecado, o que que aconteceu da rei Davi? Não, que isso, eu não estou em pecado. Eu sou Davi Meller. E ele criou uma história. Ele falou, olha, Davi, rei Davi, o que que aconteceu? Eu estava passando num lugar e tinha um homem que era riquíssimo, tinha um monte de ovelhas. E esse homem, não é? Ele viu lá um homem pobre que tinha só uma ovelha, ele foi lá, matou aquela ovelha e pegou a ovelha do homem. O Davi ficou como sadique. Não, esse homem é digno de morte. Que isso? O cara pega a ovelha de um homem, a única sobrevivência dele e mata e tal. E ele ficou ali. Ele, não é? E não pode, isso não pode acontecer jamais. Ele viu, não, quem fez isso foi você que pegou a esposa de Urias, que só tinha Batsheva e etc. E aí ele, então, entra em desespero. Porque, mesmo é lógico que as letras dele não estavam assim, aqui é uma metáfora, mas a gente está só seguindo um nível aqui mais peixe, mais midrástico para falar sobre isso, ele aceitou. Se ele procura na Torá consertar, espera lá, existem as leis, as regras gerais. Vamos dar uma olhada aqui. Não, aquele Davi lá não é só eu mais não. Eu errei. Não custa o que postar. Até na nossa lei você não é obrigado a gerar provas contra si.
Não, 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 não. Aquele pecado que o filho fez lá atrás, não sou eu, não. Aquilo ali era outra pessoa, eu melhorei. Eu sou um novo ser humano, eu jamais, veja, eu tô até, a minha consciência está até me cobrando o que eu fiz. Então isso significa que eu vou me arrepender e nunca mais vou fazer isso. Eu troco até de nome, metaforicamente falando, né? Eu troco de nome. Então, não, eu acredito no perdão de Deus. E Davi, mesmo tendo todas as ferramentas, ele não usou essas ferramentas e aceitou as acusações do tribunal celeste, não é? Então, veja, nós não podemos aceitar tudo que vem na nossa cabeça, principalmente do passado. Não, nada disso. Aquilo ali, agora eu sou um cabalista, mudei de nome, são coisas que eu não vou mais fazer, já fiz, eu não tenho como voltar, mas esse pecado que a gente acha que é pecado, na verdade era a alavanca para você ser quem você é hoje. Imagine se você amputasse, não é? Partes da sua vida. Que nem naquele filme Click, né? As pessoas têm um filme, até com o judeu Adam Sandler, e aí ele fala assim, poxa, tem partes da minha vida que é muito chato, eu queria só viver as partes boas. Ele veio um anjo, não é? Dá um controle remoto, o nome do filme que é controle remoto, e daí ele vai, quando chega nas horas ruins, ele avança. Reunião com o chefe, avança. Brincar com o filho, avança. Levar o filho na escola, avança. A janta com a família, avança, que para ele não era boa. Os sogros chegaram. Quando ele foi ver, toda a vida passou e ele foi olhar o filho já estava grande, e muita coisa ele não lembrava. No final da vida, ele tinha ficado com um buraco imenso na construção da sua personalidade, da sua história. E aí ele queria voltar ao contrário, né? Mas aí não dava mais. Então, isso aqui é uma ideia para a gente ter que tudo o que você viveu, eu vivi, ainda que possamos ter sido pessoas horríveis, porque quando a gente chega na Cabala, eu posso falar por mim mesmo, como grande religioso, a gente chega, não, eu sou Moré André, né? Não é, eu sou isso, não, sou judeu, eu guardo Shabat, eu boto talite, eu rezo, faço 100 brahás por dia, e eu sou. Você não. Você não, você não é. E quando a cabala entra, o negócio é de arrebentar por dentro, que você vai vendo o quão longe você está realmente desse amor, desse equilíbrio divino, e que você vai precisar realmente lutar, não é? Para conseguir chegar no nível de não religioso, né? Ou seja, chegar no nível do próprio Moshe, né? O Moshe que, como a gente estudou ontem. Então, veja, não pode aceitar aquilo que você está no um passado, na verdade, é uma entidade morta. Morreu, não existe mais. É uma lembrança, mas uma lembrança que você tirou até mesmo uma prova dos nove que aquilo ali não era bom e que você não deve repetir, porque aquilo criou dentro de você, não é, aspectos ruins, mas foi extremamente necessário para te formar quem você é hoje. Então não pode se reclamar, não pode se culpar aquele erro lá de trás, até porque muitos dos nossos erros, não é, são no momento que nós estamos irados, ou alguma coisa acontece, a gente perde o tino, mas dá tempo de recuperar, não é? Mas aprendam, não aceitem as acusações do Satã. Se aceitar, ele vai pegar isso, você vai se sentir culpado, ele pega essa força da tua culpa, sobe lá para os mundos superiores e vai falar lá, ó, tá vendo? O fulano de tal tá pecando, olha lá, ele mesmo sabe que tá pecando. E o inferno começa, ó, na mente. O inferno começa na mente. Incrivelmente, a gente sabe que hoje tem muitas pessoas mentalmente doentes, não é? Porque elas se deixaram um pensamento tomar conta, não é? Então, é preciso que a pessoa, né, tenha cuidado com essas coisas. Outro dia eu vi um filme, eu esqueci o nome, é Toque
toque, um negócio assim, era sobre toque, né? As pessoas tinham... Um rapaz tinha que andar, mas ele só podia andar dando salto em três pisos. E ele todo lugar ele ia pulando. Era uma pessoa normal, inteligente, mas deixou isso entrar na cabeça dela. Como entra, a gente não sabe, mas entra. O outro tinha outra mania, não é? Sei lá, de muita limpeza. Outros têm mania de guardar lixo dentro de casa. Veja, tudo é mental. O equilíbrio, não é, dessas coisas, os pensamentos. Ah, alguém está querendo, sabe, fazer isso. A gente tem um inimigo, que é o Satã. Ele está todo momento querendo me matar. Todo dia, se ele pudesse me matar, me botar ali numa... esticar a minha pele e me pregar toda, ele ia me matar, né? E eu sei disso. Mas eu sei que para ele fazer isso, ele tem que achar uma boa justificativa nos tribunais celestes para tirar a minha vida. Mas aí o pior é quando tira a vida do Olam Rabá. Então, mas aí não encontra. Por que não encontra? Porque eu temo o eterno. Eu acredito em tudo que eu ensino, eu acredito. Então, não vai achar. Mas a gente também deve entender outra coisa nesse processo aqui. A gente já vai voltar para a aula lá para terminar. É que o Davi também, quando ele é tratado por Hashem, não é? Deus fala assim para ele: olha, Davi, porque você cortou a orla do meu ungido, que era ungido, Shaul, ele entra numa caverna, pega e corta a orla de Shaul, não é? Depois ele manda o recado: ó, Deus me entregou hoje, te entregou hoje nas minhas mãos, né? E tal, ele foi ali, olha aí, contra Shaul, que era rei de Israel, era uma autoridade acima da dele, uma pessoa escolhida pelo Eterno. O Shaul, ele foi escolhido por Deus, por Hashem, um grande cabalista. E Davi faz isso, né? O rei Shaul deve ter ficado muito envergonhado, etc. E Deus falou assim: Davi, por causa desse pecado, você vai cometer um erro que nem uma criança de 10 anos que estuda a Torá podia cometer. E aí ele comete realmente esse erro, quando ele vai ser tentado a fazer o censo de Israel. E aí ele faz o censo de Israel e vai dar um problemão. A sorte é que o seu general falou: pô, não vou contar todo mundo não, Davi tá meio... Eu vou ter que obedecer, ele é rei, né? Mas, ó, não vai lá no meio dos levitas, não vai em tal tribo, não faz a conta certa não. E mesmo assim veio um problemão, porque ele quebrou a Torá, que Deus fala que não se deve contar diretamente as pessoas, né? As pessoas eram contadas através da doação, meio shekel. Então elas chegavam ali, botavam meio shekel, sabia que tinha um judeu ali, né? Aí botava outro meio shekel, aí tinha 2 judeus, formavam um shekel, quer dizer, não há uma construção de uma comunidade, de uma espiritualidade sozinho, tem que ter sempre a união, né? Ou do casal, ou do grupo, sozinho não dá. A salvação não pode ser individual. E é isso, vamos continuar aqui então. Então, veja, feliz é a sorte daquele que é fortalecido pelo Santo Bendito seja ele, porque a fortaleza do Santo Bendito seja ele é de fato uma fortaleza, como está escrito. Hashem é bom, como é bom para todos. Terli 145:9. Fortaleza de salvação, como está escrito, ele é a força que salvifica, a força que salvifica de seu ungido, Terlim 28:8. No dia da angústia e quando os problemas chegam e as outras nações atacam Israel, né? Aqui, nações são desejos de recepção, Israel, desejos de ação. Essa realidade está dentro dos seres humanos, não é? Está dentro de cada ser humano. Aí a gente deve colocar: eu estou mais no meio dos goíns, das nações, onde o desejo de recepção é maior, ou eu estou aprendendo a receber, não é, para poder vencer essa recepção e poder, então, seguir em frente com a Torá.